Olá pessoal, eu sou Marcelo Spalding, professor, escritor, pós-doutor em escrita criativa e este é o canal Formação de Escritores. Hoje eu vou conversar com vocês sobre pessoas comuns que escrevem livros. A gente ouve falar que hoje em dia todo mundo quer publicar livro, todo mundo escreve livros, mas o que pouca gente sabe é que sempre foi assim. Pessoas comuns sempre escreveram diários, textos e também queriam publicar livros. É que antigamente era muito mais difícil, então as pessoas dificilmente conseguiam chegar a publicar os seus escritos. Mas muitas delas faziam isso de forma artesanal, de forma caseira. E eu trouxe aqui nesse vídeo para mostrar para vocês um livro escrito pelo meu avô nos anos 50. O meu avô faleceu também há muito tempo, ele viveu apenas 27 anos, eu não o conheci. E eu vou contar com mais calma essa história, como esse livro veio parar nas minhas mãos, o que tem nesse livro, para mostrar para vocês de que a produção de livros, a produção cultural de pessoas comuns, ela não é uma novidade. A diferença é que hoje a gente consegue fazer essa produção chegar mais longe, consegue divulgar, consegue vender, e antigamente era uma coisa muito mais caseira, muito mais artesanal. Mas depois da vinheta eu começo. Não deixe de se inscrever no canal. Estamos muito felizes que atingimos aí 5.000 inscritos em 2 anos de trabalho. Então, se inscrevam no canal. Isso é muito importante para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho. Compartilhem esse vídeo, os demais vídeos que vocês gostarem com colegas de vocês. E, claro, coloquem nos comentários se vocês têm algum livro que vocês guardam de algum parente, de algum familiar, de algum amigo, e que é a lembrança que vocês têm desse familiar. Porque isso é a face mais bonita, talvez, do livro impresso, a face da imortalidade. O fato de que as pessoas passam, mas os livros permanecem. Depois da vinheta a gente começa. Conversar um pouquinho sobre livros escritos por pessoas comuns. E não nos dias de hoje, lá nos anos 50, no século passado. E como isso nos mostra que essa vontade, esse impulso de escrever livros, ele sempre existiu e a gente só conseguiu hoje mais espaço para dar visibilidade, para divulgar, para comercializar essa produção. Esse livro que eu mostrei para vocês, que é o livro do meu avô, na verdade ele é um exemplar único, né? Esse exemplar único foi entregue pela minha avó. Deixa eu colocar a foto dela aqui, até em homenagem. A minha avó, chamada Noris Salerno Spalding, faleceu em 2016, com 80 anos. Eu convivi bastante com a minha avó. Ela que me ensinou a gostar de viajar. É uma pessoa que gostava muito de ler jornal impresso. Então, a minha avó foi uma pessoa muito importante na minha vida. Ela sempre dizia, aliás, que a vida dela rendia um livro, né? Esse livro tem que ser escrito, não acabei não escrevendo, mas ela sempre dizia que a vida dela rendia um livro. E um dos motivos pelo qual a vida dela rendia um livro é que ela casou muito jovem, mas ela perdeu o marido também muito jovem. Quando ele tinha apenas 27 anos, ele acabou falecendo. E um pouquinho antes de ela própria falecer, em 2016, ela me deu este exemplo que estava guardado nas gavetas dela, porque eu já escrevia, já estava envolvido com livros, e ela me deu para que eu pudesse levar adiante, de certa forma, esse objeto, esse livro, essa memória dele. E aí chegou às minhas mãos o livro que é Reflexões Incontidas, com esse desenho de charuto à mão, que nós temos aqui, desenhado por ele, Carlos Jonatas Spalding. E esse livro, ele é um livro bastante artesanal, ele é um livro feito com a máquina de escrever, ele tem essa encadernação aqui caseira, como a gente usa às vezes nas pastas, né? Eu tenho uma imagem aqui do livro, não, depois eu mostro para vocês. Aqui a foto da minha avó e do meu avô, à época, claro, né? A minha avó lá com seus 23, 24 anos. E esse meu avô é o Carlos Jonatas Spalding, que nasceu em 1934 e faleceu em 1961. Então ele viveu apenas 27 anos e o Carlos Jonatas era um dos filhos do Walter Spalding. Walter Spalding foi escritor aqui no Rio Grande do Sul, reconhecido, publicou diversos livros, foi professor, chegou a ser patrono da Feira do Livro póstumamente, isso lá pelos anos 70. Então, o Carlos Jonatas certamente tinha essa inspiração no pai, o Walter Spalding. Este, sim, conseguiu publicar livros em grandes editoras, vendia em livrarias, fazia bastante sucesso à época, mas o Carlos gostava de escrever, e escrevia os seus textos. Inclusive, aqui, neste livrinho que a gente tem em mãos, ele coloca sobre essa paixão por escrever, como todos nós, quando somos adolescentes, jovens, temos essa vontade de colocar as ideias no papel. Então, ele publicou o Reflexões Incontidas, com essa encadernação
super caseira. Na verdade, é um projeto que ele fez talvez pensando em publicar futuramente, mas acabou nem tendo tempo disso, né? Afinal de contas, faleceu muito cedo. Faleceu ainda na sua no auge da idade, com 27 anos. E o que é legal é abrir o livro e ver o processo de produção. Então ele escrevia datilografado, claro que na época nós tínhamos a ortografia antiga, por exemplo, com acento no mosca, e ele próprio, depois de digitar, mesmo depois de encadernar, ele fazia algumas anotações. É o que a gente faz hoje também, né, gente? Um livro nunca está pronto, a gente está sempre querendo mexer, querendo arrumar, então ele tem algumas anotações também no livro, e aqui a gente consegue perceber isso. Esse texto é de 1958. Há textos, por exemplo, este, que é de 54, que são ainda mais antigos. São textos aí com mais de 60, 70 anos. A gente aqui não está pensando no conteúdo, mas é muito curioso para quem é de Porto Alegre ler este texto aqui, Domingo é da Praia, porque ele narra um dia de praia. Acordam, se organizam, pegam as cadeiras, vão até a praia. Na praia tem um monte de gente reunida, jogando bola e tal. Só que a praia que eles se referem é a praia de Ipanema. Quem conhece Porto Alegre sabe que a praia de Ipanema hoje não é uma praia que se possa tomar banho. Há muitos anos é uma praia poluída, uma praia que as pessoas vão caminhar no calçadão, há algum comércio ao redor, mas não é uma praia que se possa tomar banho. Inclusive, é um local com a enchente agora que a gente teve em 24, foi muito castigado, o comércio foi devastado, o rio subiu e tomou conta da rua. Então, a praia de... É até triste a gente ler esse texto, na verdade. A gente percebe como em 50, 60 anos muda completamente a paisagem da cidade. E essa é a força, deixa eu colocar aqui o texto maiorzinho enquanto eu falo, e essa, inclusive, é a força da literatura e do livro. Então, a minha avó, com a qual eu convivi, acabou falecendo. E ao me entregar aquele livro, que eu confesso, só fui olhar com mais calma depois que ela acabou falecendo, eu lembrei que ela tinha me dado esse presente e fui ler com mais calma, ela acabou me deixando em contato com meu avô, que eu sequer conheci. A minha mãe tinha 2, 3 anos quando ele faleceu, imaginem. E aí a gente acaba tendo contato com um outro tempo, é como uma viagem no tempo. E isso é muito legal da literatura. Essa imortalidade do papel, do livro, ela faz com que a gente possa ler uma obra escrita 50, 60 anos atrás e seja transportado para essa época. Então, o próprio Assis Brasil, na oficina dele, dizia que um dos principais motivos para que ele escrevesse é que a vida é breve, mas a arte é longa. Então, quando ele falecesse, a obra dele ia permanecer. Claro que as pessoas, quando dizem isso, se referem ao texto, às ideias, ao conteúdo. No caso específico aqui do livro do meu avô, a materialidade do livro que ele montou naquela época também permaneceu. E aí é claro que essa materialidade eu acabei conservando. Hoje ela está guardadinha lá num espaço da minha casa. Fiz um vídeo aqui para deixar ela também mais divulgada, documentada até. E é isso, a gente quando escreve um livro, publica um livro, a gente espera que esse livro consiga superar até a nossa existência, o tempo da nossa existência. E, de fato, muitas vezes, pela materialidade, pela concretude, o livro consegue isso. Essa é uma imagem dele, deixa eu colocar maior também. Ele chegou a publicar alguns textos, ele era brigadiano, que é a polícia militar aqui do estado, e ele chegou a publicar alguns cadernos. Imagine, ele trabalhou na época do Brizola. Ele não estava na legalidade porque ele faleceu um pouquinho antes. Ele estaria, sem dúvidas, na legalidade 61 com Brizola. Mas aqui tem alguns cadernos que ele chegou a publicar da Brigada Militar, que ele escrevia, sempre gostou muito de escrever. Essa é a foto dele no dia a dia, com uma roupa de gaúcho, ele com a sua roupa da brigada. E aqui, ó, tá o Walter Spalding, que é esse pai do Carlos Jonatas, que na época já era um autor reconhecido aqui na cidade. Muito bem. Depois de tudo isso, depois de ver esse livro, de refletir sobre essa ideia de que, claro, gente, pessoas comuns escreviam, algumas delas chegavam a publicar com mimeógrafos, algumas delas talvez divulgassem isso manuscrito, mas pessoas comuns escreviam. Me lembrei de um livro do Henry Jenkins chamado Cultura da Convergência, em que tem um trechinho que ele fala exatamente sobre isso,
sobre o fato de que a cultura, ela sempre foi feita por nós, pessoas comuns, populares. A cultura essa de massa, a cultura hollywoodiana, essa ideia de hoje dos best-sellers, essa indústria que movimenta milhões, ela não é a única forma de se fazer cultura. E hoje a gente tem visto muito isso. Então vamos agora aproveitar esse vídeo para ler um trechinho do livro do Jenkins, em que ele fala sobre essa cultura da convergência e sobre uma breve história das artes neste período. Vamos lá, então. Em linhas gerais, pode-se definir a história das artes americanas no século XIX como uma mistura, a adaptação e a fusão de tradições populares extraídas de várias populações nativas e imigrantes. A produção cultural ocorreu, majoritariamente, no nível popular. Habilidades criativas e tradições artísticas eram passadas de mãe para filha, de pai para filho. Não havia fronteiras nítidas entre a cultura comercial emergente e a cultura tradicional residual. A cultura comercial invadia o território da cultura tradicional e a cultura tradicional invadia o território da cultura comercial. Aqui ele está nos falando sobre as artes produzidas nos anos 1800, quando as pessoas tocavam piano, as pessoas tinham saraus nas suas casas. Nós, quando lemos Machado de Assis, nós temos algumas cenas desse tipo. O próprio Pestana, no conto Um Homem Célebre, ele passa pela frente das casas e ouve as pessoas tocando as suas peças, tocando as suas músicas. Não havia até então uma forma mais não havia rádio, não havia o disco. Então as pessoas que tocavam as músicas para os seus convidados. O José de Alencar tem textos em que ele conta que ele lia os livros para a mãe e as amigas da mãe, que na época não sabiam ler. Então as pessoas produziam os seus textos e elas divulgavam isso dentre os seus pares, os seus familiares, entre seus amigos. E claro que isso vale muito para o artesanato, quantas pessoas não aprendiam artesanato. Então, tudo isso era feito na época, mas não havia sequer a intenção, a ideia de que poderia um dia se tornar algo maior, algo público. No Brasil, isso vai vir muito depois, com a imprensa, onde a gente tem essa primeira geração de romancistas como José de Alencar, Machado de Assis, mas isso é posterior. Então, a cultura tradicional, ela convive, ela está convivendo com a cultura comercial. Já segundo o Jenkins, pode-se contar a história das artes americanas do século XX em termos de substituição da cultura tradicional pelas mídias de massa. As novas artes industrializadas exigiam grandes investimentos e, portanto, uma audiência em massa. A indústria do entretenimento comercial estabeleceu padrões de perfeição técnica e realização profissional que poucos artistas populares alternativos poderiam atingir. As indústrias comerciais desenvolveram infraestruturas poderosas para garantir que suas mensagens atingiriam toda a população americana que não vivesse numa caverna. O Jake se refere à América do Norte, né? Se refere aos Estados Unidos, só que a gente pode expandir, claro, isso para a América como um todo e para a nossa realidade aqui no Brasil. Então, nos anos 1900, a gente vê o surgimento do rádio, do cinema e da televisão. Além, claro, dos jornais impressos e das revistas um pouquinho depois. Então, tudo isso exige investimento. Uma pessoa não pode produzir um programa de televisão por conta própria, sozinha. Hoje, com o YouTube pode, na época não podia. A pessoa não conseguia gravar um disco, lançar um disco sozinha, nem lançar, publicar um livro impresso numa gráfica com cara de livro. Então, as pessoas se tornaram reféns dessa indústria cultural. E aí, a cultura popular, essa cultura de massa, ela ficou, digamos, à margem. Parece que as pessoas não produziam. Então, se há algum artista, algum músico que não gravou disco nos anos 1900, hoje talvez a gente não conheça esse trabalho, não lembre dele. E é isso que tem a relação com o que aconteceu, por exemplo, com a história do meu avô. Como meu avô, até essa idade de 27 anos, não havia conseguido publicar um livro numa editora tradicional, ele acabou criando seus trabalhos e guardando, mas ele nunca pôde ver isso ir adiante. E a gente também as gerações seguintes não tiveram contato com essa obra, logo a obra se perde. Há casos muito raros, como do Corpo Santo, aqui em Porto Alegre, como algumas autoras mulheres
que publicaram livros nos anos 1800 também, em que esse texto é resgatado, republicado pós-mortem, e aí sim acaba sendo conhecido. Mas quantos e quantos artistas populares, pessoas comuns, não produziram suas obras nos anos 1900, 1920, 30, 40, e essas obras não chegaram até nós porque elas não conseguiram viabilizar uma publicação. A indústria é muito fechada. Até há pouco tempo, publicar um livro era uma coisa para poucos, era um privilégio, porque era preciso que a gente chamasse atenção de meia dúzia de editoras que tinham acesso às livrarias, acesso à mídia e conseguiam viabilizar economicamente até essa publicação. O que não significa que pessoas não produziam música, literatura, artes visuais, e com certeza artesanato, etc. Vamos seguir na letra do Jenkins aqui. As práticas da cultura tradicional foram empurradas para o underground. As pessoas ainda compunham e cantavam canções. Escritores amadores ainda rascunhavam versos. Pintores de fim de semana ainda davam suas pinceladas. As pessoas ainda contavam histórias e algumas pequenas comunidades ainda promoviam bailes na praça. A indústria cultural nunca precisou enfrentar seriamente a existência dessa economia cultural alternativa, porque em sua maior parte ela existia a portas fechadas e seus produtos circulavam apenas num pequeno grupo de amigos e vizinhos. Filmes caseiros nunca ameaçaram Hollywood enquanto permaneceram dentro de casa. Aí a gente segue. Pode-se contar a história das artes americanas no século XXI, agora chegamos então nos anos 2000, em termos do ressurgimento público da criatividade popular alternativa, à medida que pessoas comuns se aproveitam das novas tecnologias que possibilitam o arquivamento, a apropriação e a recirculação de conteúdos de mídia. A web, desenvolvida para fins de cooperação dentro da comunidade científica, fornece uma infraestrutura para o compartilhamento das coisas que o americano médio vem criando em casa. Uma vez que se tem um sistema de distribuição confiável, a produção da cultura tradicional começa a florescer novamente, da noite para o dia. Aqui está a grande revolução do digital para pessoas comuns que gostam de escrever, que produzem vídeos, que produzem música. Agora, uma pessoa que toca um instrumento, ela pode gravar um vídeo e publicar no YouTube. Ela não precisa conseguir uma gravadora. Ela pode, inclusive, hoje colocar sua música no Spotify. Uma pessoa que gosta de escrever, ela pode publicar o seu texto na Amazon, ela pode ir numa editora que consegue publicar pequenas tiragens. Então, nós temos hoje uma revolução tecnológica que permite que pessoas comuns, que sempre produziram suas artes, elas possam não apenas produzir, como também divulgar isso além dos seus círculos. Com as redes sociais, a gente pode divulgar para pessoas que não estão na nossa cidade, que não são nossos amigos e familiares. Então, a gente tem aí uma maior amplitude dessa produção caseira, popular, tradicional. Claro que a gente está vendo, já passaram aí 24 anos dos anos 2000, esse livro aqui é mais ou menos dos anos 2000. Claro que a gente está vendo que hoje existe uma certa concentração desses meios de divulgação, desses meios de venda. No caso do livro, isso é muito claro com a Amazon. Então, a pessoa hoje que produz um livro, quer divulgar na internet e não concorda ou não quer colocar esse e-book na Amazon, ela tem dificuldade de se viabilizar, porque a web está, infelizmente, perdendo força e esses grupos como redes sociais, YouTube e Amazon acabam ganhando força. Mas ainda assim, a gente tem condições de produzir. E lembra do que o Jenkins falou na primeira tela sobre a questão da qualidade. O padrão de qualidade para produzir um filme nos anos 1930, 40, 50 era inviável para uma pessoa comum. O padrão de publicação de livro, a tecnologia era inviável para a pessoa comum. Hoje a gente consegue fazer uma ótima edição de áudio, publicar esse áudio no Spotify, ele circular e vender. A gente consegue imprimir livros 100 exemplares, 50 exemplares, um custo muito baixo, e ninguém vai olhar aquele livro e dizer que o livro é pior do que um livro feito numa editora ou numa gráfica que fez 1000 exemplares. A qualidade é exatamente igual, se não melhor. Quem trabalha com o YouTube pode fazer edição em softwares sofisticados e acessíveis hoje para qualquer um. Câmeras também que conseguem captar imagens com boas resoluções. O próprio público já se acostumou com essa coisa um pouquinho não tão rígida em termos de qualidade. Então é muito interessante ver que a nossa evolução da cultura, da indústria cultural, ela ao invés de privilegiar tecnologias com resoluções maiores, com
definição cada vez maior, ela privilegiou um acesso maior aos meios de produção, divulgação, distribuição e uma diversidade de conteúdos maior. Então, pessoas comuns sempre escreveram livros, pessoas comuns sempre tocaram, sempre cantaram, sempre compuseram suas letras, sempre produziram seus quadros, suas esculturas, e a gente tem aqui nesse livro, inclusive o meu avô faria em 29 de junho 90 anos, então não deixa de ser uma homenagem também a este livro. Imaginem só, ele faria 90, faleceu com 27, né? Ele teria certamente publicado diversos livros, teria certamente tido oportunidade de divulgar os seus trabalhos, os seus textos, que infelizmente ficaram como um documento. Felizmente nós temos esse documento, nós temos essa fotografia em palavras de uma época e de um lugar que sequer existe mais, como eu comentei com vocês. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo um pouco diferente. Eu quero trazer para vocês aqui também outros livros, outros exemplares de livros que eu tenho, que são livros um pouco especiais, são livros ou livros de arte, ou livros de bastidores da escrita, mas em outros vídeos eu trago para vocês. E lembrem, escrever e publicar é também um ato de imortalidade, de tentar levar nossas ideias, nossas histórias, ou as pessoas que a gente gosta adiante. Obrigado, tchau, até o próximo vídeo.